Em uma pequena cidade do interior, vivia um homem idoso que sempre trabalhou em empregos comuns. Com seu estilo de vida simples e um carro popular, ele parecia ser apenas mais um cidadão comum. No entanto, ao final de sua vida, ele deixa uma herança considerável de 8 milhões de dólares para sua família, o hospital e até mesmo para a biblioteca da cidade. Quem seria esse homem que, mesmo levando uma vida modesta, conseguiu acumular uma fortuna de 8 milhões de dólares? E por que ele optou por distribuir sua riqueza dessa maneira? Neste vídeo, vamos explorar a história de Ronald Read, um homem de origem humilde que, mesmo ganhando pouco, conseguiu acumular um patrimônio de cerca de 8 milhões de dólares. Além disso, vamos analisar algumas lições que podemos extrair de sua vida. Este vídeo tem o potencial de mudar sua percepção sobre trabalho e dinheiro. Portanto, não se esqueça de deixar seu like, pois isso ajuda a manter nosso canal produzindo vídeos cada vez mais relevantes para você. Como você descreveria a vida de uma pessoa multimilionária? Talvez você pense em alguém jogando golfe, residindo em uma casa luxuosa e ostentando uma coleção de carros de luxo. No entanto, essa não era a realidade de Ronald Read, cujos passatempos incluíam atividades simples como trabalhar com madeira, colecionar selos e desfrutar de livros da biblioteca local. Nascido em 23 de outubro de 1921, Ronald cresceu em uma cidade rural no segundo estado menos populoso dos Estados Unidos. Para frequentar a escola, ele muitas vezes caminhava mais de 6 quilômetros e foi o primeiro membro de sua família a concluir o ensino médio. Após servir no exército, ele retornou à sua cidade natal de Brattleboro, Vermont, onde trabalhou como atendente e mecânico em um posto de gasolina por mais de 25 anos. Foi lá que ele conheceu sua futura esposa, uma viúva com 2 filhos. Read comprou uma casa por 12 mil dólares e financiou a educação universitária de seus enteados. Após a morte de sua esposa em 1970, ele permaneceu solteiro e continuou trabalhando, desta vez como zelador em uma loja de departamentos, onde permaneceu por mais 17 anos após sua suposta aposentadoria. Ronald adotava medidas para economizar sempre que possível. Ele preferia estacionar em vagas mais distantes para evitar taxas de estacionamento e até mesmo usava um alfinete em sua jaqueta para prolongar sua vida útil, além de vestir camisas de flanela um tanto desgastadas. Ronald levava uma vida simples e discreta, frequentando o café do hospital da cidade e, após seu fechamento, passou a frequentar o Friendly's, um restaurante lanchonete local. Algumas pessoas, ocasionalmente, ofereciam para pagar seu café, presumindo que ele não tinha condições de arcar com isso, o que o deixava um tanto constrangido. No entanto, o que poucos sabiam era que, além de sua discrição no trabalho, Ronald era também um investidor talentoso. Ele era um leitor ávido do The Wall Street Journal, um jornal especializado em assuntos econômicos, e de algumas revistas que forneciam informações e estatísticas do mercado financeiro. Ronald frequentava regularmente a biblioteca para trocar uma pilha de livros por outra, mantendo-se sempre informado. Sua natureza poupadora o levou a investir a maior parte de seu dinheiro em ações da Bolsa de Valores. Ronald desenvolveu habilidades em analisar e selecionar ações de empresas tradicionais nas quais ele confiava. Sua estratégia de investimento era baseada em comprar e manter ações de empresas que distribuíam bons dividendos, reinvestindo esses ganhos para adquirir mais ações. Ele tinha preferência pelas ações de empresas com reputação sólida e líderes em seus setores. A carteira de investimentos de Ronald era diversificada, incluindo cerca de 87 empresas de diversos setores, como saúde, telecomunicações, serviços públicos, transporte ferroviário, bancos e bens de consumo. Entre as empresas nas quais investiu estavam The J.M. Smucker Company, CVS Health, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, J.P. Morgan Chase, General Electric e Dow Chemical Company. Apesar de suas cuidadosas avaliações, Ronald não acertava sempre em suas escolhas de investimento.
Assim como no caso do banco Lehman Brothers, no qual Ronald Read possuía ações e que veio a falir em 2008, sua perda foi mitigada devido à grande diversificação de seus investimentos. Enquanto algumas de suas ações se desvalorizavam, outras que estavam em crescimento compensavam as perdas. Vale ressaltar que Ronald não tinha muita familiaridade com tecnologia. Toda sua pesquisa era feita com materiais impressos, e os certificados de suas ações eram cuidadosamente guardados em um cofre. É notável a comparação com os dias de hoje, onde temos acesso a informações instantâneas na palma de nossa mão e podemos até mesmo investir pelo celular, com a abordagem mais tradicional e reservada de Ronald. O legado deixado por Ronald Read foi impactante. Quando sua saúde começou a declinar, ele foi internado no Brattleboro Memorial Hospital, onde veio a falecer em 2 de junho de 2014, aos 92 anos. A surpresa surgiu após sua morte, quando notícias de suas generosas doações foram divulgadas na imprensa local e nacional. Ronald deixou um patrimônio de cerca de 8 milhões de dólares, destinando 2 milhões para seus enteados, 4,8 milhões para o hospital da cidade e 1,2 milhões para a biblioteca local. Essas foram as maiores doações já recebidas por essas instituições. O sucesso de Ronald como investidor pode ser atribuído a diversos fatores. Em primeiro lugar, seu estilo de vida extremamente simples direcionava a maior parte de sua renda para investimentos, algo que ele era apaixonado. Além disso, ele demonstrava uma notável paciência, seguindo uma estratégia de investimento buy and hold, comprar e segurar, escolhendo cuidadosamente ações e mantendo-as a longo prazo, sem se preocupar com flutuações de curto prazo. Além disso, sua prática consistente de reinvestir os dividendos de suas ações contribuiu para o efeito bola de neve. Esse fenômeno, impulsionado pelo poder dos juros compostos, potencializa os retornos dos investimentos no longo prazo, permitindo que o dinheiro trabalhe por si só e cresça de forma exponencial ao longo do tempo. É importante ressaltar que o mercado financeiro atual é diferente do período em que Ronald Read investia, e a situação econômica do país certamente não é a mesma. Nos últimos anos, os salários das pessoas de baixa renda foram impactados pelo aumento constante dos preços. No entanto, se você está assistindo a este vídeo agora pela internet, é evidente que possui acesso a informações e conveniências que Ronald Read não tinha quando começou sua jornada de investimento. Então, quais são as lições que podemos extrair dessa história? Muitos veem a história de Ronald Read como triste, pois ele nunca viveu de acordo com suas condições financeiras, economizando muito mais do que seria necessário. No entanto, é importante reconhecer que ele sempre viveu de acordo com seus valores, buscando uma vida tranquila, discreta e valorizando as pequenas coisas da vida. Embora não gastasse muito consigo mesmo, ele estava sempre disposto a ajudar os outros, como evidenciado pelo pagamento dos estudos de seus enteados, demonstrando seu alto valor pela educação. Ronald também se destacou como um dos maiores filantropos de sua cidade, fazendo doações em valores sem precedentes para as instituições locais. Seu sucesso como investidor acabou beneficiando milhares de pessoas ao seu redor. Apesar de levar uma vida simples, Ronald nunca deixou de estudar e se manter atualizado sobre o mercado financeiro. Com uma renda média, ele conseguiu acumular uma fortuna que muitos que ganham muito mais do que ele nunca alcançarão. Outro aspecto interessante a ser considerado é que os investimentos são acessíveis a todos, mesmo para aqueles que não são especialistas na área, como no caso de Ronald Read, ou para aqueles com recursos financeiros limitados. Hoje em dia, o acesso ao conhecimento financeiro é muito mais amplo do que era há alguns anos. Além disso, existem mais oportunidades de gerar renda extra do que no passado. A história de Read também destaca a importância da paciência e da consistência para alcançar o sucesso como investidor. Ele demonstrou que não existem atalhos nem fórmulas mágicas que garantam um retorno extraordinário em pouco tempo. Investir não é uma aposta.
Tudo o que ele conquistou foi resultado de trabalho árduo, aliado ao conhecimento adquirido ao longo do tempo, investindo uma parte significativa de sua renda. Também é relevante considerar que, independentemente do que você faça, sempre haverá alguém pronto para fazer críticas. Quando nos deparamos com histórias como a de Ronald Read, algumas pessoas podem questionar o fato de economizar uma fortuna em vez de gastá-la. Alguns poderiam até afirmar: "Que idiota, por que economizar tanto dinheiro e não aproveitar? Eu gastaria tudo sem pensar duas vezes." No entanto, agora gostaria de saber o que você aprendeu com essa história? Compartilhe nos comentários a lição mais valiosa que extraiu da vida de Ronald Read. Se você se inspirou com essa história e quer aprender a investir, confira o vídeo que estou deixando na tela. Estou aguardando você lá. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.